Nós hoje vamos meditar o encontro agora de um homem muito, muito importante. Muito, muito importante. E muito impactante. Está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 seguintes. Amém? Pegue sua Bíblia. Se você não tem a Bíblia, bota no seu celular. Se você tem internet no seu celular, digite lá João, capítulo 5, versículo de 1 a 16. E você vai encontrar essa leitura de hoje. Amém? Mas que não fique ninguém sem a palavra de Deus. Porque essa palavra, ela é poderosa. Essa palavra é muito impactante. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 16. Amém? Gente, preste atenção. Diz o seguinte: depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico de Betesda, que tem 5 pórticos. Nesse pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos, que esperava o movimento das águas. Amém? O que é que a palavra está dizendo? Que havia um portão em Jerusalém, porque lá em Jerusalém tem vários portões para se entrar dentro da cidade de Jerusalém. Deus já me deu a graça de ir a Jerusalém e eu vi esses portões. A cidade ela é arrodeada por uma grande muralha e tem esses portões. Num desses portões, que eu também fui nesse lugar, lá no tanque de Betesda, havia muitas pessoas cegas, paralíticos, coxos, e que esperavam o movimento das águas. Versículo 4: pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento, a água era agitada. E o primeiro que chegasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença. Amém? Quem é que ficava curado da doença? O primeiro que chegasse. O segundo ficava curado? Sim ou não? Não, o primeiro. O primeiro que chegava. E isso acontecia desde o tempo do profeta Ezequiel. Desde o tempo de Ezequiel, está lá em Ezequiel 47, versículo de 1 a 12, não precisa você abrir. É só para dizer que essa graça aconteceu desde o tempo de Ezequiel. Descia um anjo, de fato, descia um anjo nesse poço, e com as asas agitava a água do poço, da piscina ou do tanque, né? Como a tradução, alguns trazem piscina, outros trazem tanque. E o primeiro que entrasse e tocasse naquela água ficava curado de qualquer doença. De qualquer doença. E isso acontecia até nesse momento do encontro de Jesus com esse paralítico. Acontecia, de fato, é verdade, acontecia. Então lá no versículo 5, a palavra vai dizer que estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Há quantos anos o homem estava doente? Há quantos enfermo? Gente, e ele estava ali há 38 anos, deitado, né? Vendo deitado, ele ficava ali, e Jesus vendo deitado, sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, Jesus perguntou àquele paralítico: queres ficar curado? Queres ficar curado? Que pergunta interessante. Nós vamos já mergulhar ainda mais. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. E quando eu vou, já outro desce antes de mim. Versículo 8. Ordenou Jesus a ele: levanta-te,
toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado. Gente, o que é que acontece? Há 38 anos, esse homem estava ali, olhando para o poço. Ele era aleijado, diz a palavra. Então, quando ele ia, outro já chegava. O ceguinho chegava mais rápido. Ou alguém que estava ali com alguém levava o paralítico, levava pessoas coxas, e o primeiro que chegasse era curado. Mas ele nunca chegava por primeiro. Estava ali paralisado, estava ali enfermo há 38 anos, minha gente. E Jesus sabia disso. E naquele mesmo instante Jesus olhou para aquele homem e disse: levanta e anda. Aqui, nesse encontro, há uma cura, há uma libertação. Aquele homem não conhecia Jesus, mas Jesus o conhecia. Jesus sabia do sofrimento dele, Jesus sabia da dor dele. E por que aquele homem estava ali há 48 anos? Ele dizia: não, é porque ninguém me levava. Ele não conseguia chegar lá sozinho. E ninguém levava aquele homem. Aquele homem se encontrava sozinho. Sim ou não? A palavra está dizendo que ele era uma pessoa sozinha. E diga para o irmão que está do seu lado: sozinho você não vai para nenhum lugar. Você já viu uma pessoa sozinha conseguir alguma coisa? Sim ou não? Diga para o seu esposo, diga para a sua esposa. Você vai dizer assim para o seu esposo: sem eu você não faz nada. Vai já dar casos de família aqui, né? SOS Casamento Restaurado. Então, mas é verdade, sim ou não? Sozinho a gente é alguém? Não. A prova está grande que esse homem passou 38 anos da sua vida sozinho. Ah, mas ninguém me leva. Preste atenção que o negócio está ficando bom. Você vai entender ainda mais. Porque essa passagem, esse encontro de Jesus com esse paralítico que não tem nome. Por que não tem nome? Por que o paralítico não tem nome? Você já aprendeu isso? Todas as vezes que a palavra de Deus traz um contexto bíblico, um acontecimento bíblico, e esse personagem não tem nome, sabe por que é? Porque é eu e você. Amém? É você, sou eu. Por isso que não tem nome. Qual é o nome aqui? Nicolau, qual é o seu nome? Diga seu nome bem alto. Amém? Então, é para mim essa palavra hoje. Diga, é para mim essa palavra. Amém. E no mesmo instante o homem ficou curado. Era dia de sábado. Versículo 11. Respondeu-lhe ele. Perguntaram, né? Versículo 10, para mim não perder. E os judeus diziam ao homem curado: ei, é sábado. Não te é permitido carregar teu leito, tua cama, dia de sábado. Eles não queriam que acontecesse cura dia de sábado. Respondeu-lhe o homem curado, aquele que curou, disse: toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Para você entender, o homem foi curado, os judeus conheciam aquele homem. Quando viu aquele homem carregando, porque ele estava ali há 38 anos, ele era muito conhecido. Ele vivia de esmola, ele vivia de doação. As pessoas deixavam ali comida, porque se ele não comesse, não tivesse esmola, ele já tinha morrido. Então ele era muito conhecido pelos doutores da lei, pelos sacerdotes, pelos religiosos. E quando os doutores da lei viu aquele homem com a cama, com a maca nos seus braços e caminhando, o homem era aleijado, e de repente ele aparece caminhando. Ei, quem foi que fez isso com você? E o homem não sabia responder. O homem só disse assim: foi uma pessoa
que me disse: toma seu leito e anda. Quem é este homem que toma? Este homem que curou você. Versículo 13. O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Versículo 14. Mais tarde, Jesus achou-o no templo e lhe disse: eis que ficaste são, ou seja, curado. Já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus de Nazaré que o tinha curado. Depois Jesus se encontrou com aquele homem no templo. Qual é a palavra que Jesus fala? Não volte a pecar, para que não aconteça coisa pior. Aqui está a essência desse evangelho de hoje. Jesus acabou de dizer a nós que a enfermidade daquele homem, a paralisia daquele homem, era o pecado. Era o pecado. Para que eu e você possamos entender nessa noite, o pecado, ele paralisa. O pecado, ele bloqueia. Aquele homem passou 38 anos bloqueado, estagnado, por causa do pecado. A palavra de Deus não fala que tipo era o pecado. A palavra não diz qual era o pecado daquele homem. Mas Jesus diz: não voltes a pecar. Jesus não fala aqui qual era o tipo de pecado. Por quê? Porque o pecado é o pecado. O pecado é danoso. O pecado é maldito. O pecado escraviza. E nós hoje, para que sejamos completamente curados, nós precisamos romper com o pecado. Porque senão, a gente pode passar 20, 30, 38 anos, 40, paralisados. De repente na nossa vida nada acontece, está tudo bloqueado. Está tudo paralisado, a coisa não anda, a coisa não vai para frente. A gente dá um passo para frente e 2 para trás. É o pecado. O pecado, ele nos impede desse encontro de cura e de libertação. Jesus fala: não torne mais a pecar. Aquele homem vivia sozinho, ninguém ajudava aquele homem. Mas por quê? A palavra não diz qual era o pecado dele, mas com certeza aquele homem tinha grandes dificuldades de se abrir, grandes dificuldades de se abrir, de pedir, de reconhecer suas limitações. E quando nós temos dificuldade de se abrir, quando nós temos dificuldade de reconhecer, nós vamos ficando paralisados, porque só Deus tem o poder de curar os pecados. E aqui Jesus, penetrando na alma daquele homem, penetrando no coração daquele homem, Jesus o curou. Ele não pediu para ser curado. É interessante que todos os evangelhos, os encontros de cura, as pessoas sempre pedem a Jesus. Lembra da cananeia? Jesus, minha filha está com cão nos coros, me ajude. Lembra de Bartimeu? Ah, Bartimeu, eu sou cego, tem de misericórdia de mim. Né? O filho de a filha de Jairo, perdão, faltou aqui som. Está só cortando, galeguinho. A filha de Jairo estava morta. Jesus foi lá e ressuscitou, porque ele foi ao encontro de Jesus. Ele foi ao encontro e pediu. Mas esse homem estava lá, na dele, há 38 anos. E Jesus se aproximou dele. Jesus se aproximou dele e quis e libertou aquele homem de quê? Do pecado. Primeiramente, Jesus faz a cura, Jesus se aproxima, Jesus tem compaixão, Jesus conhece a dor, Jesus conhece o sofrimento, Jesus faz o milagre, ele volta a caminhar. E depois no outro encontro, porque foram 2 encontros. No primeiro encontro, Jesus curou fisicamente.
Sim ou não? O primeiro encontro, Jesus curou fisicamente. E no segundo encontro, Jesus curou o quê? A alma. Jesus libertou aquele homem de quê? Do pecado. Volte. Você está curado? Você está são? Não volte mais a pecar. Porque senão te acontecerá coisa pior. Te acontecerá coisa pior. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui nessa noite? Nós estamos em busca de Deus. Nós estamos pedindo força a Deus. Deus sabe das nossas lutas. Deus sabe das nossas limitações. Deus conhece a minha e a sua miséria. Mas nós estamos aqui hoje pedindo a Deus essa cura interior, essa cura da alma, essa cura física, essa cura espiritual. O Senhor, Ele quer realizar em nós completamente uma transformação de vida. Ele não está acusando, Ele não está apontando o pecado de ninguém, Ele não está condenando ninguém. Ele está primeiramente acolhendo, Ele está primeiramente tendo compaixão. Porque é o que eu e você precisamos, é da misericórdia de Deus. É o que eu e você precisamos, é da graça de Deus, amém? Porque sem a misericórdia, eu e você não venceremos. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Buscando a misericórdia de Deus. Sim ou não? Tem alguém aqui que não é pecador? Quem não é pecador, levanta o braço. Se levantar, eu digo mentiroso. Mentiroso. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira. Alguém atirou a pedra na mulher? Não. Então, nós estamos aqui nessa noite, primeiramente para que a nossa alma ela seja curada. O nosso coração seja curado. Porque tem coisas em nós que bloqueiam a graça de Deus. Tem coisas em nós que bloqueiam as bênçãos de Deus. E cada um de vocês sabe. Eu sei as minhas misérias. Eu sei as minhas limitações. Cada um sabe da sua. E que hoje o Senhor está falando para mim e para você que é preciso não voltar mais ao pecado. Porque o Senhor hoje está realizando uma cura maravilhosa. A maior cura que o encontro com Deus pode nos dar é a cura da alma. É a cura interior. Por quê? Porque a alma não morre. A alma não morre. O espírito não morre. E a carne? A carne vai voltar para a terra de onde veio, né? Vai voltar para o barro de onde a gente veio. Não é verdade? Você não vai para o céu com esse corpo aí, não. O corpo vai ficar na terra. Quem vai achar bom, um cabinha bem gordinho que nem eu, é a terra. Aí, banha da boa, de primeira qualidade. Vai dar um pé de laranja tão bonito, minha gente, que você vai ver as laranjonas. Não é não? É. Por quê? Porque nós somos barro. Isso aqui vale alguma coisa? A nossa vida é uma vela acesa numa ventania, não é não? Mas o que Deus quer realizar em nós é a cura da alma. É a cura espiritual. Porque o pecado mata. Agora o pecado mata a alma. O pecado mata o espírito. O pecado nos paralisa. Talvez nós estamos paralisados. E você hoje vai refletir. Será que a minha vida está paralisada? As graças que era para acontecer não está acontecendo porque estou paralisado no pecado. E aonde tem pecado, trava tudo, bloqueia tudo. Esse homem estava travado, esse homem estava paralítico, esse homem estava parado por causa do pecado. Segundo o que Jesus falou. Se você pecar, vai acontecer coisa pior. Então Jesus revela para aquele homem. Então hoje, nesse encontro com Deus, nós estamos vivendo o tempo quaresmal, sim ou não? E o tempo quaresmal é um tempo propício para uma vida de oração,
para jejum, para abstinência, para conversão, para libertação do pecado. E como é que eu venço, missionário, o pecado? Como é que eu tenho força para dar não ao pecado? Pelo jejum e oração. Amém? Jesus já falou, a esse tipo de demônio só se vence com jejum e oração. Se eu não jejuar, não vou ter força. Porque o jejum, ele traz esse equilíbrio espiritual a nós. O jejum coloca a nossa carne no lugar dela. Porque se a gente deixa a nossa carne louca, doida, né? Dá doida na carne, ela faz tudo, minha gente. A carne é doida. Tem? Diga para o irmão, segura a doida. Segura a doida aí, é a carne. Eita, lava-sé é grande danado. Diga para o irmão que está do outro lado, segura a doida, meu filho. Essa carne está doida. Como é que você vai segurar essa doida que tem dentro de você? Essa maluca, desesperada. Eu vou falar só do feminino não, vou falar no masculino também, né? Na mulher, porque senão eu vou ser processado, né? Segura o doido, segura o maluco, segura esse macho, né? Amém? Porque qualquer coisa, o povo está vendo na internet, esse Nicolai é machista, né? Eu sei, hoje está difícil pregar. Acaba ter que escolher as palavras certas, senão vai preso. Então, a gente precisa segurar a doida e o doido. E segura com jejum, com abstinência, com oração. Quanto mais a gente vai mortificando a carne, mais o nosso espírito vai se elevando. Mais a gente vai tendo domínio. E mais essa paralisia vai sumindo da nossa vida. Tudo aquilo que paralisa vai desbloqueando, minha gente. Vai desbloqueando tudo. Mas sabe qual é o problema de hoje? Diga para o irmão que está do seu lado. Olha para o irmão, não é para mim não. Olha para esse irmão, sabe qual é o problema de hoje? Diga para o irmão, a gula. A gula. Diga, você come demais. Não é não? Fazer que nem, você é preso. Eu vou dizer um negócio aqui, mas você é preso, mas eu vou dizer. Fazer que nem o presidente disse, né? O presidente Lula. Só tem gente magra porque tem gente passando fome, porque tem gente comendo demais. Diga, a culpa é sua. Está comendo demais. Aí tem gente passando fome, olha. Eu me senti nessa hora. Então a gula, quando a gente come demais, a gente perde o equilíbrio. A gente peca. Quando a gente come demais, a gente dá sim para tudo. Lava-sé, danado. Porque eu vou dizer uma coisa, o trem difícil é fazer jejum, sim ou não? Oh, minha Nossa Senhora, eu sofro. Eu sofro com jejum. Mas tem que fazer. Eu sofro com abstinência. Mas tem que fazer. Se eu quiser dominar o meu corpo, a minha carne, eu preciso fazer. Gente, eu estou pregando para vocês, mas o primeiro que está ouvindo sou eu, viu? E botaram aqui mais alto, aqui no meu ouvido, esse negócio aqui, o cabo escuta mais alto que vocês. Então eu estou pregando para mim mesmo. Segura o doido, Nicolau, que tem dentro de tu. Segura o doido. Com jejum, oração e abstinência. Amém? Porque só assim as graças e as bênçãos de Deus, ela vai ser manifestada na nossa vida. Nós vamos ter força, nós vamos aprender a dar não, nós vamos aprender a ser resistente, nós vamos deixar de mimimi, mamamá, né? Quando a gente estiver vivendo o processo do jejum, porque quando a gente jejum, a gente fica meio angustiado, a gente fica meio assim, enjoado. Só que Jesus fala, não é para ficar, mas nós fica. Jesus fala, quando estiver jejuando é para fazer o quê? Sorrir. Né? Meu filho, aí você vai ver que não é fácil. Diga para o irmão que está do seu lado, nada fácil. Nada fácil. Você pensar numa sexta-feira e parece que as coisas gostosas só aparecem no dia que você está jejuando. E na sexta, amanhã é sexta. Aí você vai para os cantos, aí só tem coisa gostosa, aquela picanha descendo a gordura. Aí depois tem aquele docinho de leite. Segura a doida. Segura o doido. Não é? Gente, mas isso é um exercício. É um exercício espiritual. E quando a gente vence,
pode ter certeza, a gente vence. Deus dá a graça. Quando nós estamos em Deus, a gente vai perceber os benefícios. Por isso que a igreja ela é sábia. A igreja ela coloca esse tempo de quaresma, esse tempo de jejum, esse tempo de oração, esse tempo de abstinência, esse tempo de silêncio. Para quê? Para nos ajudar. Lembra que a gente começa na quarta-feira, a gente começa o quê? Se cobrindo de cinza. A gente começa na quarta-feira de cinza e vai até sábado de aleluia. Sim ou não? E aí é um tempo de santificação. Então esse encontro com Deus, como Deus curou este homem, Deus vai curar você também. Amém? Olhe para o irmão que está do seu lado. Não importa a sua doença, não importa a sua enfermidade, Deus hoje